Vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Queridos, aqueles que vivem nesses dias que estamos vivendo e que ainda diz que Jesus virá daqui a 20, 30, 100, 50 anos, só pode não estar enxergando os tempos difíceis e terríveis que nós não estamos vivendo. Acho que ficam assistindo apenas entretenimento no celular, acho que ficam apenas vendo séries na Netflix, acho que apenas ficam assistindo coisas de piadas, de brincadeira, de risada, para dizer ainda que Jesus virá daqui a 20, daqui a 30, daqui a 15, 40, 50 anos, porque o texto aqui começa nos dizendo, nos revelando, dizendo assim, sabe, verso 1, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nós estamos vivendo em tempos terríveis. E aqui vem dizendo que é nos últimos dias que virá tempos terríveis. Estamos realmente na véspera da volta de Cristo. Nunca foi tão notório isso como está sendo nos nossos dias. O mundo inteiro está se unindo para um pacto global para salvar o meio ambiente, para salvar a terra, porque reconhecem que estamos vivendo em tempos terríveis. E nós, como igreja, precisamos acordar e ver. Queridos, como é que ainda tem gente que diz para nós, que diz para não se preocupe, isso é alarme o irmão está alarmando, isso não é para agora, isso é para daqui a 20, 30 anos. Jesus não vai voltar agora. Mas quando a gente para e vê as calamidades, começa a estudar os acontecimentos, a acompanhar os acontecimentos, nós enxergamos que estamos já em tempos terríveis. E aqui diz as características também, algumas características sobre os tempos terríveis que virão. E aqui diz assim, verso 2, os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Queridos, o texto começa dizendo que nesses últimos tempos, os homens ainda amarão a si mesmo, mais ainda, os homens amarão a si mesmo. E o que nós estamos vendo é o amor se esfriar no mundo, nós já sabemos. O mundo já está cada vez mais matando-se uns aos outros, odiando-se uns aos outros. Mas, queridos, essa profecia também encontra-se acontecendo dentro da igreja, dentro do meio do povo que se diz remanescente. Os homens estão amantes de si mesmo, amando a si mesmo. Estão se amando tanto que os cultos de hoje passam a ser agora antropocêntrico. O homem é o centro do culto, o homem é o centro das atenções, e o culto que deveria ser teocêntrico, Deus seu centro, Cristo seu centro, tem sido apenas cultos antropocêntricos. Os homens cultuando a si mesmo, querendo atenção, seu centro das atenções, se achando estrelas, se achando, eu tenho um cargo na igreja, eu sou o primeiro ancião, quem manda aqui sou eu sou o secretário, eu sou a secretária, eu sou o tesoureiro, quem manda aqui sou eu. Os homens acabam amando a si mesmo e achando que é ele que tem que fazer, ele é o cara, o bam, bam, bam. Verso 2, os homens amarão a si mesmo. E aqui diz, amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios.
Queridos irmãos, estamos vivendo tempos terríveis. A blasfêmia, ela está cada vez mais se intensificando. Pessoas que fazem piadas da palavra de Deus, com a palavra de Deus, usam textos bíblicos, usam passagens bíblicas e transformam elas em piadas e levam isso para palcos, levam isso para rodinha de irmãos, levam isso para a igreja muitas das vezes. E muitos irmãos gostam. Vou seguir aqui. Tem até uma página que eu no Instagram, né? De adventistas, de memes adventistas. Que heresia! Isso é blasfêmia, irmãos. Fazer piadinhas ou memes com a palavra de Deus, com coisas sagradas. E aqui diz que nos últimos dias os homens seriam blasfêmios, presunçosos, arrogantes. Quando vem uma mensagem de correção, dizendo, olha, isso aqui é errado, a Bíblia e sua profecia condena. Você não pode fazer da palavra de Deus piadinhas, memes, chacotas, circo, teatros. Meu irmão, quando você prega sobre isso, você acha uma briga grande. Você encontra uma briga. Os homens estão sendo cada vez mais blasfemos, desrespeitosos, presunçosos. O verso 3 diz assim, sem amor. O amor está se esfriando. Continuando, incapazes de perdoar. O que a gente mais vê hoje no nosso meio. No mundo a gente já sabe que as pessoas não se perdoam mesmo. Acaba se odiando, parentes, tios, sobrinhos, sobrinhas, pais, filhos, amigos que se diziam amigos. A gente já vê isso no mundo acontecer aí fora, pessoas que não são cristãos, não são crentes. A gente já vê isso aí já acontecendo há muito tempo. Mas, queridos, essa praga também tem entrado no nosso meio. Pessoas incapazes de perdoar e de pedir perdão. Pessoas que magoam você, pessoas que acabam prejudicando você, mas não têm a capacidade de reconhecer o seu erro, de ir até o irmão e dizer, meu irmão, eu errei contra você, eu fiz isso porque eu quis, eu estava com raiva, eu estava com inveja de você, por isso que eu ataquei você, por isso que eu inventei isso de você, eu fui errado, mas em nome de Jesus estou vindo aqui confessar o meu pecado diante de você, porque já confessei diante de Deus e disse a Deus que viria até você pedir perdão a você. Não encontramos mais isso. Por quê? Porque os homens estão incapazes de perdoar e de pedir perdão. Os homens estão incapazes de pedir perdão e de perdoar. Tem pessoas também que, às vezes, até o irmão vem, reconhece, olha, eu queria vir conversar com você e pedir perdão, aí confessa o que fez, e a outra pessoa diz, não, você não precisa me pedir perdão não, o perdão é Deus que tem que lhe dar, eu não quero saber de você não, viva a sua vida, vá pedir perdão a Deus, e é totalmente arrogante, e são incapazes de perdoar. Como é que vamos para o céu? Como é que diremos que somos filhos de Deus, que estamos nos preparando para ir para o céu? Mas tudo isso que está acontecendo e que eu estou lendo aqui, essas obras da carne, é por causa de quê? Porque os homens estão amantes de si mesmo. Os homens estão amando a si mesmo. É Deus para mim e o diabo para os outros. Continuando o texto, versículo 4, versículo 3. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, meu Jesus amado. O que a gente tem recebido aqui de calúnia, que muitas das vezes nos deixa sem dormir, pessoas inventando, pessoas caluniando, pessoas que andavam lado a lado, como diz Davi, que comiam do meu prato, levantaram o calcanhar contra mim. E eu tenho certeza que contra você também. Você que quer viver a verdade presente, que quer pregar essa verdade presente, que leva essa verdade presente. Mas isso tem que acontecer. Porque se a gente faz tudo e não tem nada, não acontece nada, não tem ninguém caluniando, não tem ninguém perseguindo, não tem ninguém tentando atrapalhar e derrubar você, é porque você já está do lado do diabo. Mas quando isso acontece, é porque eu e você estamos
no caminho certo, levando a mensagem da verdade, a mensagem de advertência. Continuemos buscando a Deus e pedindo força para, em meio aos conflitos, em meio às calamidades que estamos vendo, em meio a todos esses frutos da carne que estão entrando no nosso meio, pedir a Deus que nos conserve puros, incontamináveis, para que quando Jesus voltar, nos encontre preparados com um caráter semelhante ao de Jesus. Amém? Versículo 3 continua, sem domínio próprio. Pessoas que não têm domínio próprio, qualquer coisinha já quer partir para briga, já xinga palavrões, qualquer coisinha já quer agredir o irmão fisicamente, qualquer coisinha já quer agredir o irmão verbalmente. Pessoas que, na fila do supermercado ou na fila de alguma coisa, se alguém olhar muito feio, se estranhar ali, já quer brigar, já quer, sem domínio próprio, pessoas que não refletem o caráter de Deus. E já eu vou ler para vocês aqui o espírito de profecia, algumas coisas interessantes. E, queridos, o versículo 4 diz assim, o versículo 3 ainda continua, sem domínio próprio, cruéis. Você sabia que o espírito de profecia diz que no nosso meio, Ellen White diz que no nosso meio, há pessoas perversas que não amam a Deus, nem amam a verdade. Vieram aqui para quê? Como servos de Satanás, vieram apenas para atrapalhar a obra, vieram apenas para botar o dedinho de Satanás, a carniça de Satanás, para atrapalhar a obra que Deus tem levantado. Eu digo isso em geral. Em geral, pessoas cruéis estão no nosso meio, pessoas perversas que não amam a Deus, não honram a Deus, nem amam a verdade. E quando você vê todas essas obras da carne, se encaixam em uma pessoa só. Porque aqueles que são amantes de si, que amam a si mesmo, são presunçosos, são desrespeitosos, são ingratos, são ímpios, são sem amor para com o próximo, amam a si mesmo, são incapazes de perdoar, são caluniadores, não têm domínio próprio e são cruéis, inimigos do bem. Verso 4, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afastem-se desses também. Paulo ainda diz mais, com tais pessoas que se dizem irmãos, mas têm todas essas características, nem comais na casa deles. Queridos, isso é muito forte. Paulo diz, com tais pessoas, nem comais na casa deles. Pessoas amantes de si mesmos, mas amigos dos seus prazeres. Pessoas que só pensam em luxo, só pensam em conforto, só pensam em coisas caras para ela, só pensam em, só vivem passeando em piquenique, só vivem vivendo uma vida de prazeres. E esquecem de trabalhar para o Senhor. Quer ver que isso é real? Quando se tem uma obra missionária na igreja, agora mesmo no Caleb, está tendo Caleb em várias igrejas aqui, em vários lugares do país, pouquíssimos Calebs são que vão para as ruas com compromisso com Deus. Pouquíssimos. Eu tive experiência, já fui evangelista em vários Calebs pregando toda noite, indo para as ruas. Você chama os irmãos para ir para a igreja, para ir para as ruas evangelizar? Ninguém vai. Ninguém vai literalmente. Mas quando você chama para ir para uma pizzaria, quando você chama para ir para um clube, quando você chama para ir para uma praia, para ir para uma hora social, quando você chama para ir para um acampamento, o acampamento agora virou mais lugar de prazeres, lugar de brincadeira, do que um lugar aonde deve se cultivar a espiritualidade e a comunhão com Deus, levando mensagens de reavivamento e reforma. Convide pessoas para um passeio. As pessoas vão rapidamente.
Convidem para um evangelismo, para uma obra missionária, para trabalhar, para ir para as ruas no sol quente. É contado a dedo. E vocês sabem que isso é verdade. Vocês sabem, vocês vêem os vídeos aqui entregando livros. Estamos vivendo um momento onde os homens são mais amantes, amigos dos seus prazeres, do que amigos de Deus. E aqui eu queria ler um texto aqui para vocês, no Espírito de Profecia, que se encontra no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, página 269. Olhe só o que é que diz aqui o texto. Aqueles entre os observadores do sábado que têm estado indispostos a fazer algum sacrifício para se renderem à influência do mundo, serão testados e provados. Olha que coisa. Aqueles entre nós, adventistas, aqueles que se dizem guardadores do sábado, eu não perco um culto, eu todo sábado estou na igreja. Aqueles que, observadores do sábado, que têm estado indispostos a fazer algum sacrifício, serão testados e provados. E na hora que for testado e provados, será que serão aprovados? Pessoas que não negam aos seus prazeres, não negam a si mesmo, não negam as suas paixões, não negam o mundo. Eu costumo dizer que essas são as piores pessoas, porque não aproveita nem o reino de Deus, nem aproveita 100% o mundo. Ou seja, vivem realmente uma vida terrível. Queridos, aqui diz assim: mas aqueles que não querem, observadores do sábado, que não querem se submeter à vontade de Deus, ou seja, fazer esforço, fazer sacrifício para se preparar para o reino de Deus, se renderam à influência do mundo, serão testados e provados. Continuando, os perigos dos últimos dias estarão sobre nós, e sobre os jovens uma tentação a qual não esperam. Eles enfrentarão a mais aflitiva perplexidade. A genuinidade de sua fé será provada. Professam estar aguardando a vinda do Filho do Homem. Todavia, alguns deles têm sido um infeliz exemplo aos descrentes. Pessoas que se dizem, eu sou adventista, eu sou cristão, eu levo a mensagem, eu estou aguardando a volta de Cristo, mas são terríveis exemplos para os de fora. Não estão dispostos a abandonar o mundo, mas com eles se unem. Têm participado de piqueniques, de lazer e mais lazer, e outras reuniões de prazer, lisonjeando-se de que estão envolvidos com divertimentos inocentes. É a famosa hora social. Não, hora social é para os jovens mesmos. Jovens sem compromisso. Não, nós estamos aqui, como o texto diz, estamos aqui fazendo as coisas boas, né? Inocente. Mas estão envolvidos com o mundo. Não estão dispostos a abandonar o mundo, mas com ele se unem. Têm participado de piqueniques, outras reuniões de prazer, lisonjeando-se, dizendo, estamos envolvidos com algo bom, com algo inocente. Foi-me revelado que são justamente tais transigências que têm separado de Deus e os tornando filhos do mundo. Deus não considera o amante de prazeres como seu seguidor. Queridos, Deus não considera aqueles que amam os seus prazeres acima do assim diz o Senhor. Deus não considera aqueles que uma hora se dizem cristãos e outra hora só vivem nos seus prazeres. Passeio mais passeios, conversas frívolas, piqueniques, hora social que não honram a Deus. Que estão apenas ali para se divertirem, brincarem e nada da obra de Deus. Queridos, é triste de ver. Quando se diz assim, vai ter um evangelismo à noite, eu quero a igreja envolvida. Conte de dedo. Mas quando diz, vai ter um momento, vamos passear na orla, vamos fazer um momento de uma pizzaria,
enche de gente. Pessoas que são amigos, amantes dos prazeres, Deus não considera como seus filhos e seguidores. Pessoas que pegam, batem no seu bolso, têm coragem de comprar um perfume caro, mas quando é para a obra de Deus, não tem coragem de investir na obra de Deus. Pessoas que pegam e compram coisas caras para suas casas, mas quando diz, vamos investir na obra missionária, vamos investir na obra de Deus, não querem. Por quê? Porque elas gastam o seu dinheiro consigo mesmo, amigas dos prazeres, inimigas de Deus. Queridos, Deus não considera aqueles que são amantes dos prazeres como seu seguidor. Ele não nos deu tal exemplo. Somente aqueles que negam a si mesmos e vivem com sobriedade, humildade e santidade são os verdadeiros seguidores de Jesus. E esses não podem envolver-se em frívolas e vazias conversações com os amantes do mundo. Ou seja, aqueles que são servos de Deus não devem estar ligados com aqueles que se dizem servos de Deus, mas são amantes dos seus prazeres. Estamos no fim do tempo do fim. Estamos na véspera da volta de Cristo. E é justamente nesse tempo, portanto, saibam disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos terríveis. Estamos na véspera da volta de Cristo, irmãos, e precisamos dedicar completamente e inteiramente a nossa vida ao Senhor e dizer, Senhor, que o meu prazer seja meditar na tua lei de dia e de noite, que o meu prazer seja falar de Jesus, que o meu prazer seja ver os meus recursos investidos na tua obra para que mais pessoas voltem, para que mais pessoas se voltem para o Senhor, para que Jesus volte logo. Queridos irmãos, estamos próximo da volta de Cristo. Precisamos clamar a Deus para que os nossos olhos sejam fixados no reino de Deus. Precisamos clamar a Deus para que a nossa mente seja ligada nos céus. Ontem no PG, a gente estava conversando e uma irmã, ela falou o seguinte, ela disse, olha Robson, e irmãos, a gente hoje acaba o culto, os irmãos ouvem uma mensagem poderosa, muitas das vezes, algumas vezes, melhor dizendo, e aí sai da igreja, vai ali para o estacionamento para pregar o carro, ou ali fora da igreja, e conversa, se cumprimenta, e ela disse, parece que esquecem do que foi pregado ali dentro. A conversa ali fora já é totalmente diferente da conversa do que aconteceu ali dentro da igreja. Ali dentro da igreja ouvi um sermão de transformação, um sermão de salvação, um sermão de purificação, mas quando sai lá para fora, as conversas só são frívolas, não sai Jesus da boca deles. Aí eu disse para ela, irmã, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de Jesus, cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, aquela pessoa ela vai conversar, e o alvo da conversa sempre é o reino de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se a sua conversa, se a sua vida, quando você abre a sua boca, não é para falar, para salvar, então feche a sua boca, porque nós devemos abrir a boca para salvar, porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E nós devemos abrir a boca para abençoar, para salvar, para falar do reino de Deus. Eu tenho me afastado de pessoas que quando estou perto, estou próximo, as conversas são frívolas, as conversas são duplos sentidos, as brincadeirinhas sem Jesus. Eu tenho me afastado de tais pessoas, porque eu quero me aproximar. Eu tenho orado assim a Deus, Senhor, coloque pessoas que querem ir para o céu do meu lado, que falem de Jesus, que tenham o mesmo pensamento, que sejam amigos do Senhor e inimigos do mundo, porque aqueles que querem ser amigos do mundo já são inimigos de Deus. E nós precisamos, irmãos, ser amigos de Deus e inimigos do mundo.